Jesus, tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho. Jesus, posso confiar em ti. Ó meu Deus, me rendo. Jesus, tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho. Jesus, posso confiar em ti. Oh, meu Deus, me rendo. Me rendo a ti, Jesus. Me rendo a ti, meu Deus maravilhoso. Confio plenamente em ti, Senhor. Coloco a minha vida nas tuas mãos. O Senhor pagou um alto preço pela minha vida, Pai. O Senhor pagou um alto preço, Jesus, com o teu sacrifício na cruz. A minha vida é tua. Minha vida te pertence. E eu confio em ti. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam, que você ama, que estejam sobre o seu trabalho, estejam sobre essa semana que agora começa, que essa semana seja abençoada, próspera, feliz, uma semana cheia do poder e da presença do Espírito Santo na sua vida. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Independente de quem você seja, onde você esteja, independente de qual seja a sua crença, eu desejo que você seja abençoado, tremendamente abençoado. Queria ler com você um texto que está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E o texto da palavra de Deus, ela nos diz assim: Naquele dia ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu queria te fazer uma pergunta, principalmente para você que já entregou os seus caminhos, a sua vida para Jesus. Por que você duvida quando as coisas estão indo mal na sua vida? Por que muitas vezes você se desespera? Por que muitas vezes
você se coloca numa posição de cobrar de Deus alguma coisa que Ele precisa fazer por você. Nós vemos aqui nesse texto, primeiro de tudo, Jesus diz aos discípulos: passemos para o outro lado. Se Jesus disse aos discípulos: passemos, é porque eles não iam ficar no meio do caminho. Se Jesus diz a eles: vamos para o outro lado, é porque eles iam chegar do outro lado. Porque Jesus disse: vamos para o outro lado. Jesus não falou: olha, nós vamos para o outro lado, mas talvez a gente não chegue por causa da tempestade. Nós vamos para o outro lado, mas talvez o barco afunde por causa da violência do mar. Nós vamos para o outro lado, mas talvez o vento forte não deixe a gente chegar lá. Não! Jesus falou assim: passemos para o outro lado. Não importa o que acontecesse no decorrer do processo, no decorrer da viagem, eles iam chegar. Eles não iam morrer. Porque já estava decretado por Jesus. E como que eu trago isso para a minha vida hoje? Porque muitos podem dizer assim: ah, mas isso Jesus falou para os discípulos naquela época. Como que a gente traz isso para a nossa vida hoje? Jesus, quando subiu aos céus, depois da sua ressurreição, quando Jesus foi para o Pai, depois de ter passado mais ou menos 40 dias ainda entre os discípulos, depois de já ter ressuscitado, Jesus diz a eles o seguinte: portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco, eis que estou com todos vocês até a consumação do século. Jesus está dizendo que nós vamos chegar juntamente com Ele até a consumação dos séculos. Mesmo que nós venhamos a morrer, mesmo que nós venhamos a perecer, mas no dia da ressurreição, nós vamos estar com Jesus. Mesmo que nós venhamos a sofrer com as tribulações, com as tempestades, Jesus está conosco. Aquele que pela sua palavra tudo foi criado, aquele que pela sua palavra tudo é mantido e organizado, ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, até a consumação dos séculos. Sabe, muitas vezes nós estamos passando por alguma tempestade, por alguma tribulação na nossa vida. É uma situação de desemprego, é uma situação de doença, é uma situação de problema no casamento, em casa, com os filhos ou alguma coisa nesse sentido. E a gente se desespera e fala: Jesus, o senhor não está vendo? Será que o senhor não se importa que a gente morra, que a gente pereça, que os nossos filhos se percam, que falte comida na nossa casa? E Jesus fala assim: eu me importo sim. Coloque os seus joelhos no chão, ore. Tenha fé, acredite. As coisas vão melhorar. A palavra de Deus diz que nunca foi visto um justo mendigar o pão. Ou seja, para aqueles que estão vivendo debaixo da poderosa mão de Deus, aqueles que estão vivendo dentro dos caminhos do Senhor,
Sempre se abre uma porta. Eu, a minha esposa, os meus filhos, nós somos testemunhas vivas disso. Quando eu estava desempregado por diversas vezes, vinha recursos, vinha pessoas trazendo coisas para nós, batendo na porta da nossa casa. Olha, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo, eu vim tomar café com vocês, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É lógico que no nosso natural a gente se desespera, a gente se coloca nervoso, incrédulo, mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nesse texto que nós lemos, no versículo 41 do capítulo 4 de Marcos, a gente ainda vê uma coisa interessante. O texto da palavra de Deus, ele nos fala assim: eles estavam apavorados, ou seja, os discípulos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam andando com Jesus já há algum tempo. Eles já tinham visto Jesus fazer um milagre nas bodas de Canaã, em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Eles já estavam andando com Jesus há algum tempo. E mesmo assim, eles estavam perguntando: quem é este? Muitas vezes, nós nos pegamos também nos perguntando: que Jesus é esse? Que Deus é esse que não me responde, que não fala comigo? Que Deus é esse que não traz a minha cura, que não abre a minha porta de emprego? Que Deus é esse que não restaura o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha filha? Que Deus é esse? E hoje eu quero lhe perguntar: você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus ao qual você entregou a sua vida? Será que você tem a preocupação de gastar algum tempo do seu dia em conhecer a esse Deus ao qual você diz que serve? Lendo a sua palavra, orando, buscando ter um relacionamento com Ele? Muitas vezes nós servimos a Deus, dizemos que somos crentes, mas nós não temos intimidade com Deus, nós não lemos a palavra de Deus para poder conhecê-lo, para ter um relacionamento com Ele. E o que Jesus quer conosco, o que o Pai busca conosco, é ter um relacionamento com a gente, porque Ele nos conhece profundamente. Ele sabe como é o nosso coração. Ele sabe o que nós temos feito, o que nós pensamos. Mas nós não procuramos conhecer a Deus. Nós não procuramos fazer a vontade daquele que nos criou, daquele que nos amou, daquele que entregou o seu filho para morrer por nós. Muitas vezes nós nem sequer sabemos qual é a vontade de Deus. Quais são as coisas que Deus abomina? Quais são as coisas que agradam o coração de Deus? Muitas vezes nós ficamos pegando mensagenzinhas prontas da internet, mensagenzinhas fúteis, e ficamos compartilhando aquilo como se fosse Deus se revelando a nós, mas não é isso. Deus se revela a nós através do seu Filho Jesus.
Através do seu Espírito Santo, Deus se revela a nós. Através da sua palavra, a Bíblia, Deus se revela a nós. Através da palavra de Deus, nós temos como conhecer a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja que nós façamos ou não façamos. Sabe, a partir do momento que nós passemos a conhecer melhor esse Deus que nós dizemos servir, as nossas tribulações, os nossos problemas, aquilo que a gente passa no nosso dia a dia, vai se tornar mais ameno, mais tranquilo. A nossa fé em Deus, a certeza de que Deus se preocupa conosco, vai fazer com que a gente passe por esses problemas com a certeza de que Deus está nos sustentando, com a certeza de que Jesus está no nosso barco e o nosso barco não vai afundar. Porque Jesus está conosco e ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. É a mesma coisa que Jesus estivesse falando para nós. Passemos agora para a eternidade. É como se Jesus estivesse dizendo ali naquele momento: olha, vamos juntos até a eternidade. Caminhe comigo. A palavra de Deus nos diz que Jesus ele fala para os seus discípulos: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou para o meu pai e vou preparar-vos lugar, e depois virei e buscarei vocês para estarem comigo. Essas coisas todas nos diz que Jesus está dizendo assim para nós: olha, vamos juntos até a eternidade. Nós vamos. Nós não vamos perecer pelo caminho, nós não vamos desfalecer pelo caminho, nós não vamos afundar pelo caminho, não, nós vamos chegar até a eternidade, juntos. Permita que o seu relacionamento com Deus aumente a sua fé, aumente a sua segurança em Deus, em Jesus, e te dê paz, tranquilidade, para que você possa passar o dia a dia da melhor forma possível, sem a preocupação, sem a agitação, sem o medo de desfalecer, confiando naquele que tudo pode, confiando naquele que te disse que ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Aí você pode falar: mas se eu vou ter vida em abundância, por que eu estou passando por esses problemas? E eu posso te dizer, talvez as suas escolhas te levaram até esses problemas. Nós precisamos examinar a nós mesmos. Nós precisamos fazer uma autocrítica de nós mesmos, uma autocrítica. O que eu semeei até hoje é condizente com aquilo que eu estou, aliás, é condizente com aquilo que eu estou colhendo? O que eu plantei até hoje é condizente com aquilo que eu estou colhendo? Permita que Jesus entre no seu barco verdadeiramente. Confie que aquele que tem autoridade para controlar o vento, o mar, a tempestade, permita que ele esteja no barco da sua vida. Que ele entre no seu coração, na sua vida, que ele tome conta de tudo aquilo que você é, de todo o seu ser, todas as áreas da sua vida. Permita que o Espírito Santo inunde o seu ser,
te conduzindo aos caminhos do Pai. E você verá que a sua vida será transformada de uma forma sobrenatural. E a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você tem uma oportunidade maravilhosa de ouvir essa palavra, meditar sobre ela e talvez se perguntar assim: será que esse cara não está falando a verdade? Será que o que está sendo dito aqui não é uma realidade? Será que eu ainda devo continuar confiando nos meus instintos, na minha vontade, naquilo que o mundo me diz? Ou será que já é hora de eu confiar naquilo que a palavra de Deus está dizendo? Dê uma chance para Deus. Dê uma chance para Jesus. Abra a porta do seu coração e permita que Jesus entre, faça morada, transforme a sua vida, limpe essa casa. Eu te faço esse desafio hoje. Quem sabe você não vai dar um testemunho daqui a um tempo dizendo: olha, verdadeiramente Jesus é o Senhor. Amém? Que você tenha uma semana abençoadíssima. Que você tenha uma semana próspera, de felicidade, de alegria. Uma semana de esperança. Uma semana na qual a sua fé seja aumentada cada vez mais. Que você tenha uma semana cheia da presença de Jesus, da presença de Deus e do Espírito Santo inundando o teu ser. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, hoje e sempre. É o que eu desejo a você de coração, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você quiser, assine o canal. Pegue esse vídeo, transmita ele para a sua rede social, para os seus contatos. Seja um missionário de Deus. Faça com que essa palavra chegue longe. Amém? Coloque seus comentários aqui. Coloque seu testemunho aqui. Que Deus te abençoe muito. Abreijos para você e até o próximo vídeo.